Fala, meus queridos, tudo certo? Professor Kaique Balbuena, estou aqui para nossa terceira aula sobre a Lei Complementar 114 de 2005. Vamos dar continuidade, falar sobre o Conselho Superior, cara. Gente, falei para vocês, estou gravando mais aulas aqui, mas preciso que os senhores correspondam, curtam o vídeo, por favor, se inscrevam no canal, porque esse é o sistema, né? Tem que ajudar, vai fazendo aí que eu vou fazendo daqui e a gente vai ser feliz em relação a isso, beleza? Eu sei que a parte de legislação aqui dá pra gente contribuir, tô fazendo um negócio bem maneiro, bem estudado, bem esquematizado, não é de qualquer jeito não, tá bom? Deixa eu já colocar aqui a nossa aula para a gente começar a falar. Hoje a gente vai falar sobre impedimento e suspeição, tá? Dos membros do conselho. Tá aqui, eu vi até na aula passada, Conselho Superior da Polícia Civil de Mato, mas na verdade é porque faço as aulas no meu notebook, daí depois vou jogar aqui para cá pro nosso estúdio, às vezes sai desconfigurado, mas nada que atrapalhe muito não. Beleza? Então a gente vai falar sobre impedimento e suspensão dos membros do conselho. Galera, impedimento e suspeição são casos em que a impessoalidade, o objetivismo necessário para ser tomadas determinadas decisões foi colocado em xeque daquele conselheiro. Por quê? Porque ele tem alguma relação, por exemplo, com o interessado, ou ele é inimigo, ou ele é devedor, tá? Então, alguma coisa aconteceu que a impessoalidade dele foi colocado em xeque, beleza? E aqui o ponto aqui é o seguinte, não precisa decorar de cabeça, saber falar de cabeça todos os pontos aqui dos impedimentos e suspeições, tá? É necessário só, eu vou jogar para você aqui um gatilho, você precisa saber algum ponto específico aqui, respondendo, é claro, no estudo ativo que a gente faz, vai dar para pegar tranquilo e vai dar para acertar qualquer questão em relação a impedimento e suspeição, tá? Impedimento e suspeição, se você é da área do direito, não é a mesma pegada, na verdade ele não faz a mesma diferenciação que a gente faz geralmente em processo civil, até processo administrativo, né? Suspeição geralmente ligado a um caráter subjetivo, uma amizade, uma inimizade, impedimento são caráteres objetivos, inclusive tem consequências mais sérias dentro do processo, por exemplo, parente, né? Essas coisas. Aqui não é feita essa diferenciação, então é impedimento, suspeição e ele joga todo mundo aqui, beleza? Vamos iniciar então. Olha só, primeiro, se ele é parte interessada. Então, se o conselheiro é parte interessada de determinado processo, de determinada, não só processo, mas de determinado assunto pautado ali a ser discutido, esse cara tem que se declarar impedido ou suspeito, beleza? Necessariamente, né? Ele não pode atuar. Tá bom, continuando. Olha só, amizade íntima ou inimizade capital. Então, se o cara é amigo ou inimigo de qualquer interessado, né? Então, por exemplo, se tem um cara que é interessado numa decisão que você vai tomar e esse cara é o seu inimigo, eu vou foder com esse cara aqui mesmo nessa situação. Então perceba que a sua pessoalidade começa a influenciar nas suas decisões e isso a gente não quer aqui dentro das decisões do conselho, beleza? Então se você é amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, de qualquer interessado, melhor dizendo, então você não vai poder participar aqui do processo. Da decisão da reunião. Beleza. Se você é credor ou devedor, tá? Gente, se você é credor ou devedor, e aqui que a gente começa a ficar um pouco mais sério, beleza? Quero que você fique atento em relação a isso. Primeiro, se você é credor ou devedor de qualquer interessado. Então o devedor ali, você é devedor de um cara que é interessado. Pô, eu não tô conseguindo pagar esse cara de jeito nenhum. Agora eu vou ajudar ele e ele sana a minha dívida. Perceba como que a impessoalidade aqui é colocada em xeque, como ela passa a ser relativizada por conta de uma situação específica. Então, se você é credor ou devedor de um interessado, você tem que aí se declarar impedido ou suspeito. Beleza? Mas não é só do interessado. Se você for credor ou devedor do cônjuge ou companheiro do interessado, se você for devedor do cônjuge do interessado, isso também afeta, isso também te torna impedido suspeito, beleza? E além disso, se você for credor ou devedor de parente, parente o quê? Aqui eu preciso que você decore. Parente em linha reta, colateral ou por afinidade. Em até qual grau? Em até o terceiro grau, beleza? Então vamos entender isso aqui? Olha só, linha reta, colateral e afinidade até o terceiro grau. Como que é linha reta, né? Linha reta, qual é a diferença, né? Vou explicar rapidão, porque pode vir um caso concreto e você vai ter que saber. Linha reta, gente, é ascendente e descendente, né? Então, é o vô, é o bisavô, é o tataravô, né? Ascendente, descendente, o filho, o neto, o bisneto, beleza? Então, até o terceiro grau. Ok. Mas também colateral. Colateral é, por exemplo, seu irmão, né? O seu irmão, o seu primo, o seu tio. Quando vai ramificar para os lados,
aí ele não é mais linha reta, vai ser tudo colateral, beleza? E por afinidade? Por afinidade é como se você se tornasse o seu cônjuge ou companheiro, né? Então, o pai do seu companheiro, do seu cônjuge, o pai dele é parente em linha reta dele. Ele passa a ser parente por afinidade seu também, em linha reta de primeiro grau, beleza? Então o seu sogro, perceba, o seu sogro passa a ser o seu parente por afinidade de primeiro grau. Entendemos aqui? Reta, colateral e por afinidade, até o terceiro grau. Caso venha um caso concreto, né, eu vou explicar para vocês como é que faz a contagem dos graus, tá? Gente, cada parente que vai indo, a contagem do grau é 1, 2, 3. Fechou, isso aqui a gente já sabe. O que eu quero que você saiba? Você só pode ramificar para o colateral quando você tiver um ascendente comum. Perceba o que eu falei. Você só pode ramificar para os lados quando você tiver um ascendente comum. Olha aqui, isso é difícil? Não, isso é fácil. Isso é facílimo, beleza? Olha só. Então vamos supor aqui, ó, que aqui tá você, beleza? Ok, você tá estudando pra caramba, beleza. Você, acima de você tem o seu pai, beleza. Acima do seu pai tem seu avô, beleza. Ao lado do seu pai tem o seu tio, ok. Abaixo do seu tio tem o seu primo, beleza. Ao seu lado aqui, ó, tem o seu irmão, por exemplo, beleza? O que eu quero falar para vocês? Para você ir para o colateral, você necessariamente tem que ir para o ascendente comum. Ou seja, você jamais pode pegar aqui, ó, eu e meu primo aqui, ó, tem uma ligação direta, somos primos de primeiro grau. Isso existe? Não, em lugar nenhum. Isso nunca existiu, beleza? Ou seja, não existe primo de primeiro grau, como se fala aí no ditado popular. Não tem problema falar, mas juridicamente falando não tem, beleza? Então, como é que é a sistemática? Igual eu falei para vocês. Para você ir para o seu primo, por exemplo, você tem que ir para o ascendente comum e descer, beleza? É assim que funciona, né? Então tá aqui seu avô, seu tio. Quem que é o ascendente comum entre você e o seu primo? O ascendente comum, é meu pai. Claro que não. Seu pai é ascendente do seu primo? Não, o ascendente do seu primo é seu tio. E o avô dele, que é o seu avô. Então o ascendente comum é quem? O avô. O ascendente comum entre você e seu primo é seu avô. Então você vai aqui, ó, você para o seu pai, primeiro grau, você para o seu pai para o seu avô, segundo grau. E aí você desce para o seu tio, terceiro grau, e depois o seu primo é quarto grau. Então primo, por exemplo, ele é parente de quarto grau e não de primeiro grau. Então, por exemplo, aqui o primo não está encaixado aqui entre uma possibilidade de impedimento. Fechou? E o seu irmão, por exemplo, se não fosse para o seu primo, fosse para o seu irmão, é a mesma sistemática, você tem que subir até o ascendente comum. Então, aqui para o seu pai primeiro, do seu pai, como o seu pai também é pai do seu irmão, então aqui segundo. Fechou? É isso aí. Então, entendemos aqui a contagem dos graus, rapidinho, né? Só para você não ficar embananado numa possível questão mais prática, né? Que ele traga um casinho aí para você, mas a gente já entendeu. Voltando aqui à nossa peculiaridade, é o seguinte, a gente está falando o seguinte, se você é credor ou devedor de um interessado, você não pode atuar naquele processo. Se você é credor ou devedor do cônjuge de um interessado, cônjuge ou companheiro de um interessado, você não pode participar do processo. Se você é credor ou devedor de um parente do interessado, você está impedido, está suspeito, beleza? Mas parente qual? Aí você tem que lembrar, parente em linha reta, colateral ou por afinidade. Até qual grau? Até o terceiro grau. Fechou. Então, credor ou devedor dessa galera aqui. Continuando, olha só, de uma das partes, se você for cônjuge, companheiro, parente, linha reta, de uma das partes. Então, por que eu trouxe esse aqui logo depois? Porque essa galera que tá aqui, se você for isso, o conselheiro for isso de uma das partes, ele tá impedido, ele tá suspeito. Beleza? Então, se você decorou essa aqui pro credor e pro devedor, automaticamente você já decorou essa parte aqui, ó. Então, se de uma das partes você for cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou para afinidade, até o terceiro grau. Agora aqui, ó, estiver postulando como advogado. Qual que é esse caso, galera? Se quem está atuando como
como advogado de uma das partes, é alguém ligado a você. Ou seja, se tem duas partes, essa parte você não tem nada com essa parte, mas o advogado dessa parte é uma coisa ligada a você. Então é claro que você está suspeito, impedido. Mas aqui tem uma pequena diferenciação. Olha só, vamos aqui por partes, né? Então, se estiver postulando como advogado um cônjuge ou companheiro, né, seu, então se o cônjuge ou companheiro está atuando como advogado, você está impedido, suspeito. Ou se for parente, em linha reta, colateral ou por afinidade, até que grau? Olha aqui a diferença, até o segundo grau, até o segundo grau. Então aqui não é o terceiro grau. Gente, essa é uma pegadinha pronta na hora da sua prova, né? Então a gente fala de cônjuge ou companheiro, parente, em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, quando for para credor ou devedor, ou quando uma das partes for alguém dessas pessoas, alguma das partes for cônjuge do próprio conselheiro, beleza. E no caso do credor ou devedor, quando o cônjuge, parente, for cônjuge, você for devedor do cônjuge do interessado, do parente do interessado, beleza. Agora, quando a gente fala de advogado, você tem que lembrar que nesse caso não é até o terceiro, até o segundo grau. Esse tipo de questão pode vir de dois jeitos. Pode vir um casinho concreto, você vai falar se o cara é impedido ou suspeito, ou pode vir a literalidade da lei, trocando aqui segundo grau para quarto grau, ou alguma coisa nesse sentido. Fechou? Então, entendemos aqui, bora dar continuidade. Olha só, se recebeu dádivas, né, presentes, alguma coisa nesse sentido, e aqui eu quero que você fique atento em relação antes ou depois do processo. Ele queria colocar aqui que é somente antes ou depois, até não faz muito sentido, mas aqui você tem que saber que é antes ou depois do início do processo. Ok. Se aquele membro, aquele conselheiro, ele aconselhou uma das partes sobre a causa, então não pode ter esse contato. Então, aconselhou alguma das partes sobre a causa, também está impedido. Ok. Ele subministrar as despesas do litígio, né? Então, subministrar meios das despesas do litígio. Então, ele está pagando as despesas daquele litígio lá. Não pode. Se ele for interessado no julgamento em favor de alguma das partes. Então, ele é interessado, sei lá, esse cara, ele tem alguma coisa de... É até difícil porque a atividade policial ela é exclusiva, né? Mas, a gente tem que lembrar, se ele é de alguma maneira interessado em determinada coisa que está sendo julgada, ele não pode participar. E aqui é óbvio. E o último também é óbvio, que é se o conselheiro ele pode se declarar suspeito por motivo íntimo. Beleza? Então, ele mesmo pode, de ofício, se declarar por motivo íntimo. Beleza? Então, você percebe aqui, galera, que o mais difícil é a parte desses parentes aqui, que você vai ter que saber um pouquinho. Eu não acho que vem uma questão de caso concreto, mas eu estou sendo aqui cauteloso. Beleza? Então, cônjuge ou companheiro, nesses casos aqui que vai até o terceiro grau e nesse caso aqui que vai até o segundo grau, beleza? Então vamos só revisar, a gente jamais poderia partir para a leitura sem revisar, né? Tô falando, galera, de impedimento e suspeição, casos que o conselheiro não vai poder atuar naquele determinado assunto, naquela determinada reunião. Ok, vamos lá, o primeiro deles, se ele é parte interessada. Meu amigo, se ele é parte interessada, é claro que não, né? Agora, se ele tem amizade íntima ou inimizade capital com qualquer interessado, também ele não pode. Fechou, aqui a gente já sabe. Credor ou devedor. Primeiro, credor ou devedor, você tem que responder assim. Credor ou devedor do interessado, né? Credor ou devedor de quem? Do cônjuge ou companheiro do interessado. Ok, tá ali. Credor ou devedor de parente do interessado. Ok. Parente, que parente? Tem que responder. Linha reta, colateral, por afinidade, até qual grau? Até o terceiro grau. Ok. Agora, se de uma das partes você for cônjuge ou companheiro, então você é cônjuge de uma das partes. Você, conselheiro, é cônjuge de uma das partes. Você não vai poder atuar, beleza? Então, cônjuge de uma das partes. Se você é conselheiro, é parente de uma das partes. Aí estou impedido? Sim. Se você é parente de uma das partes, você está impedido. Mas parente qual? Parente em linha reta, colateral, por afinidade até qual grau? Até o terceiro. Qual é o caso que é até o segundo? Exatamente, advogado. Às vezes inverte a pergunta aqui para você conseguir pegar melhor. Então, o negócio do segundo grau lá, você tem que lembrar que é advogado. Que caso é esse? Se o advogado de uma das partes, você não tem nada a ver com as partes, você nem sabe quem é as partes, mas o advogado dela é alguém ligado a você. Então, também você fica impedido, suspeito. Ok? E quem que é
quem que vai, de quem que uma das partes não pode ser advogado? Quem que é? Se for advogado se seu cônjuge for advogado de uma das partes, cônjuge ou companheiro, ou se parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau, tá? Então o segundo grau é o caso aqui do advogado. Receber dádivas antes ou depois do processo, aconselhar uma das partes sobre a causa, subministrar meios para despesa do litígio, interessado no julgamento em favor de alguma das partes e também a possibilidade do conselheiro se declarar suspeito por motivo íntimo. Beleza? Então, só tem uma partezinha chata ali. O resto dá para pegar tranquilo e, na moral, se você decorou isso aqui agora, passou isso aqui uma vez por semana, você demora 3 minutos para passar isso aqui. E não vai conseguir esquecer. E nem todo mundo faz isso. É isso que é o negócio. O negócio é o seguinte, galera. Nem todo mundo faz o simples, né? Que é revisar uma coisa básica aqui para chegar na hora e acertar a questão. Se você não revisar isso aqui, essa aula que você teve não tem efeito nenhum. Era exatamente a mesma coisa de você ter ficado ali assistindo Netflix. Tem que revisar. E qual que é o certo de revisar? Pega esse material aqui e vai respondendo. Que você faz mais rápido, você identifica o que você realmente não sabe, você identifica o que você já sabe e você força o seu cérebro a dar uma resposta, ok? Então agora vamos para a leitura, né? São circunstâncias que configuram o impedimento ou suspensão dos membros do conselho. Primeiro, ser parte interessada, a gente falou. Ter amizade íntima ou inimizade capital com qualquer dos interessados, a gente falou. Ser credor ou devedor do interessado, do seu cônjuge ou companheiro, de parente destes. Quem? Cônjuge. Em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, inclusive. Receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo. Aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa, a gente falou disso aqui, e subministrar meios para atender as despesas do litígio, a gente também falou disso aqui. Ser interessado no julgamento da causa, em favor de uma das partes. Se você é interessado, não tem condição. Ser cônjuge, parente consanguíneo ou afim de uma das partes. Então, se você é cônjuge, parente consanguíneo, igual eu falei para você, a mesma coisa, em linha reta ou colateral até o 3º grau. Agora, se você estiver apostulando como advogado, se quem é advogado do interessado for o cônjuge, companheiro ou de qualquer parente do conselho, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 2º grau. Essa redação desse inciso 7, ela é horrível, na verdade, né? Ela é horrorosa. Eu até fui puxar, porque eu joguei tudo pro Word, né? Eu fui até puxar no PDF para ver se não tinha feito não tinha desconfigurado, perdido alguma palavra aqui, mas tá horrível essa redação. Mas a gente entendeu que se for advogado uma das partes, se o advogado de uma das partes for parente ou companheiro do conselheiro, ou cônjuge ou companheiro do conselheiro, se for advogado uma das partes, parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau do conselheiro, então esse cara vai estar impedido suspeito. E por fim, o parágrafo único, o conselheiro poderá ainda declarar-se suspeito por motivo íntimo. Fechou, galera? Então finalizamos aqui impedimento e suspeição e a partir da próxima aula a gente vai falar sobre o processo de escolha dos membros eleitos. Um processo eleitoral que existe, né? Como é que funciona, quem que pode participar, quem que vai tocar esse processo, né? Quais são os prazos, como que faz a inscrição, isso tudo na próxima aula. Não se esqueça de deixar o seu like, lembra que o grupo está aqui na descrição. Eu te aguardo, até a próxima, tchau, tchau.